noite. Imagine uma cena em que mulheres montam uma mesa com pães ázimos, ervas amargas, e colocam então no centro da mesa um belo cordeiro assado. E você consegue ver aquela fumacinha subindo. Acabou de ser assado. E então o homem se levanta com uma taça na mão e diz: esta é a Páscoa do Senhor. Comamos depressa, porque em breve sairemos do Egito. Estou descrevendo de maneira resumida a celebração da Páscoa que os israelitas fizeram na noite em que eles saíram do Egito. Mas, após esse evento maravilhoso, a Páscoa ela continuou sendo celebrada por todas as gerações dos israelitas, por todo o povo de Israel durante a história. E o que significa a palavra Páscoa? Alguém sabe? Passagem ou passar por cima. Se refere ao fato de que Deus passou pelo Egito e poupou os filhos de Israel por causa do sacrifício do cordeiro e do sangue que foi passado nos umbrais das portas. Com isso, o povo de Israel foi poupado da morte e também foi livre da escravidão do Egito. A Páscoa comemora a morte do cordeiro no lugar dos filhos de Israel, para dar-lhes liberdade da escravidão. Mas eu e você, nós também temos a nossa Páscoa, que por sua vez é o cumprimento da Páscoa do Antigo Testamento, que os judeus comemoravam. Nós também celebramos o nosso Cordeiro, Jesus, aquele que morreu levando sobre si mesmo a ira de Deus que nós merecemos, para que nós fôssemos poupados da condenação e livres da escravidão da morte, do pecado e de Satanás. Cristo nos livra do Egito, que é o império das trevas, e nos leva e nos dá o seu reino através da sua morte. Essa é a Páscoa que nós comemoramos. Mas para que nós venhamos a nos deleitar ainda mais, para que nós venhamos de algum modo exaurir cada vez mais o significado desse evento, eu quero tratar hoje de 2 significados que a Páscoa tem para nós. Com isso, peço que vocês possam abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 15, do verso 33 ao verso 39. O primeiro significado que a Páscoa tem para nós, à luz desse texto, é que o rei venceu na morte. Vamos repetir. O rei venceu na morte. Tudo bem, esse é o primeiro significado. Vamos ler. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, que é suficiente para nós. Nos ajuda a ver a glória do Teu Filho nela. E é no nome dele, o nome santo de Cristo, que oramos. Amém.
No capítulo 15 de Marcos, que descreve a procissão de Jesus até a cruz e finalmente a sua morte na cruz, sua zombaria, a zombaria que ele sofre nas mãos dos soldados, a humilhação e assim por diante. Neste capítulo, em muitos momentos, Jesus é chamado de rei. Os soldados e as outras pessoas que estavam em volta de Jesus chamaram Jesus de rei por ironia, por zombaria. Mas o fato é que a ironia é que eles estão falando a verdade. Eles estão mangando, eles estão zoando, eles estão fazendo chacota. Mas a ironia da história é que mesmo assim, o que eles estão falando é verdade. Mesmo que eles não percebam. Jesus é rei. E o seu trono naquele momento era a cruz. A cruz era um instrumento de tortura, mas era também um instrumento de zombaria. Todo criminoso que era pregado em uma cruz era levantado. Para quê? Para que todos pudessem ver ele. Ele não queria ser visto, então agora ele vai ser visto. Era um tipo de exaltação cômica. Roma, o Império Romano, quando crucificava alguém, estava dizendo o seguinte: você, fulaninho, não queria ser rei? Você não queria enfrentar o poder de Roma? Agora você vai ser rei. Você vai ser levantado para que todo mundo te veja. Todos vão te ver. Você é o rei nu, o rei cuspido, o rei inchado de socos, o rei pendurado por pregos, o rei que derrama todo o seu sangue numa sangria a céu aberto, em uma madeira velha, cheia de farpas e fria. Essa era a mensagem de Roma. Ironia, zombaria. Mas no caso de Jesus, pela primeira vez e pela última vez, aquele que estava sendo crucificado, de fato era rei. E a cruz não era a sua derrota. A cruz era o início da sua vitória. Cristo não começa a reinar depois de ressuscitar. Ele de fato é exaltado em sua ressurreição. Mas o mistério do reino é que o reino vem a partir da cruz. A cruz, em certo sentido, é o último episódio da sua humilhação, mas também é o primeiro episódio da sua exaltação. Esse é o mistério do reino. O reino vem na cruz. Jesus, na cruz, estava reinando em seu trono e estava vencendo os seus inimigos e abrindo as portas do seu reino para o seu povo, não apesar da cruz, mas por meio dela. Porque Jesus é o rei crucificado. A cruz então demonstra a loucura dos homens que estavam humilhando Jesus sem perceberem que ao mesmo tempo estavam sendo instrumentos para que ele fosse exaltado. Como Jesus diz no capítulo 12 de João: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. Aquilo era sua vitória, porque ele estava vencendo todos os poderes deste mundo. Todos os poderes que atuam nesta era, todos os poderes deste mundo foram vencidos na crucificação. O Império Romano, por exemplo, achava que aquele homem era apenas mais um judeu derrotado por Roma. Mas aquele era o judeu que morria para inaugurar o seu reino. Reino que superaria o domínio de Roma.
e que derrotaria todos os ídolos que Roma adorava. Os líderes religiosos, por sua vez, que controlavam o templo de Jerusalém, achavam que aquele homem era apenas mais um profeta calado pelas multidões. Mas aquele profeta, com a sua morte, estava inaugurando um novo templo. Templo que não seria mais controlado pelos fariseus e saduceus. Como na cruz Cristo vence o establishment, o sistema religioso dos judeus, inaugurando um templo que não poderia mais ser dominado por eles. Por contrapartida, o príncipe das trevas, que agia por trás do poder de Roma, que agia por trás de César, que agia por trás de Herodes, que agia por trás de Pilatos, o príncipe das trevas, que agia por trás das lideranças religiosas da época, achava que a ameaça ao seu império maligno estava sendo eliminada. Mas aquela ameaça tinha acabado de começar o seu triunfo na cruz. Na cruz, Cristo venceu o poder dos demônios, o poder de Satanás. Porque na cruz, a partir da cruz, Satanás não poderia mais acusar o povo de Deus. O que ele fez com Jó, ele não poderia mais fazer. Ele perdeu o lugar dele no céu. Na cruz, ele estava caindo como um relâmpago. O acesso dele foi vetado. Porque o povo de Deus na cruz foi livre de toda acusação. Que poder sobra para Satanás depois da morte de Cristo? Nenhum. Ele está derrotado. Em sua morte, então, Cristo vence todos os poderes. Foi uma vitória completa, foi um nocaute. Todos os poderes que poderiam se opor ao reino de Jesus foram vencidos. Por isso, ele é o rei da cruz, que vence não apesar da cruz, mas na cruz. Por quê? Como é que ele consegue vencer o poder dos governantes humanos? Como ele consegue vencer o poder dos sistemas religiosos? Como ele consegue vencer Satanás que age por trás desses poderes? Porque na cruz ele estava indo na raiz do problema. Ele estava secando a fonte que dava vida aos poderes deste mundo. Eu estou falando do quê? Do pecado. O pecado é a deformidade que entrou na criação e que perverte todas as áreas da vida humana. É o pecado que concede poder aos ídolos que escravizam a humanidade. Sejam ídolos políticos, espirituais, religiosos ou econômicos. Era o pecado que estava por trás do poder que Roma usava para subjugar os povos. Era o pecado que fazia que os fariseus dominassem as multidões e afastassem elas de Deus. Era o pecado que estava por trás do poder de Satanás sobre as pessoas. Não ache que Satanás tem um poder que não seja entregado pelas pessoas. O que o diabo faz na vida das pessoas é porque elas entregam isso a ele quando se afastam de Deus através dos seus pecados. É por isso que Cristo vence todo mundo, porque ele resolve o problema de vez. Ele vai na raiz, e a raiz é o pecado, a nossa desobediência a Deus. A nossa desobediência a Deus é o que dá poder aos inimigos de Jesus, que foram vencidos porque Cristo venceu o pecado. Cristo, ele morreu na cruz carregando os nossos pecados.
e suportando em si mesmo o castigo que nós merecemos por toda desobediência a Deus, a começar de Adão. Na cruz, Cristo suportou a ira santa e justa de Deus em nosso lugar. Como um para-raio no meio de uma tempestade, Cristo atrai para si todo o juízo de Deus. Não porque ele merecesse, mas voluntariamente e de acordo com o plano do Pai. Ele se coloca como aquele que vai sofrer o castigo, que vai pagar a conta. Ele vai ser o Cordeiro da Páscoa, que morre para que outros sejam poupados. E o que é bonito é que ele morre à tarde, aproximadamente no mesmo horário em que o Cordeiro Pascual era morto, que era de tarde também. Tudo isso que eu expliquei aqui, como Cristo morre levando nossos pecados, é descrito por Marcos de várias formas. Primeiro, no verso 33 é dito o seguinte. Antes de eu ler, eu vou pedir para o Aglailton abrir para nós, daqui a pouco eu vou pedir para ele ler Amós capítulo 8, verso 9. Quando eu pedir, o Aglá vai se levantar e ler bem forte. Amós 8 e 9. Mas enquanto isso, verso 33, diz assim, chegado ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Primeiro, no verso 33 é dito que ao meio-dia houve trevas, escuridão sobre toda a terra. Aquilo foi um evento sobrenatural. Não era época de eclipse, e era um meio-dia. Era o momento em que o sol brilhava com a sua maior intensidade. Mas naquele momento o sol não deu a sua cor. As estrelas, elas perderam seu brilho. De repente tudo fica escuro. A criação foi impactada pelo sofrimento do seu Criador. E aquela cor escura era sinal de que a ira de Deus estava sendo derramada sobre Jesus. Porque o profeta Amós, no capítulo 8, verso 9, diz o seguinte: saberá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e ennegrecerei a terra em dia claro. Amém. Deus promete que naquele dia o sol ao meio-dia perderia o seu brilho e tudo ficaria escuro. Que dia é esse? Claramente você vai dizer, o dia da crucificação. Mas no Antigo Testamento, o dia que é profetizado por Amós é chamado de o dia do Senhor. Uma época, um período na história em que Deus derramaria a sua ira sobre o mundo. Então, quando toda a terra se enche de trevas ao meio-dia, na crucificação, aquilo era o sinal de que a ira de Deus estava sendo derramada. O dia do Senhor havia chegado. Só tem um problema. Essa ira não estava sendo derramada sobre o mundo. Toda essa ira estava sendo derramada sobre uma única pessoa. Quem? Jesus. Ele é o primeiro a passar pelo castigo, pela ira do dia do Senhor, que Amós profetizou, para que o seu povo fosse poupado dessa ira, a ira do dia do Senhor. É por isso que Jesus, no verso 34, diz o seguinte: e às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? O Senhor Jesus aqui está citando o Salmo 22, verso 1. Ele expressa o que sentia naquele momento. Ele estava distante do Pai. Como? Pensa aí, como? Jesus é um só Deus com o Pai.
Como ele estava sendo abandonado por ele? Por causa do nosso pecado. Cristo, ele carregou a nossa imundícia, a nossa sujeira e condenação. Pense toda a ceboseira de mentira, de adultério, de assassinato, de pornografia, toda essa nojeira, toda essa imundícia, essa podridão, toda ela sendo colocada sobre Jesus. Cristo estava levando a condenação, mas também a sujeira, a imundícia do nosso pecado. Aquele que é 100% puro, carregou a nossa podridão, a nossa ceboseira. Ele foi expulso de Jerusalém, onde estava o templo, onde a presença de Deus se manifestava. Ele morreu fora de Jerusalém, ele foi abandonado pelo Pai, por nossa causa. Quando ele ora, ele só ouve uma coisa: silêncio. O Pai se manteve calado. Naquele momento, Cristo não estava experimentando a alegria que ele sempre experimentava em comunhão com o Pai. O que ele sentia naquele momento era apenas dor, tristeza e terror diante de toda aquela ira santa e infinita sendo derramada sobre ele. Ele sentiu em sua alma a dor da condenação que nós merecemos, que era muito maior e mais terrível do que a dor dos pregos em suas mãos. Naquele momento, o verso 35 nos diz: e alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: vejam, ele chama por Elias. Em aramaico, Eloi, Eloi, que é a palavra para Deus, se parece com Elias. Por isso que eles pensam que Jesus está falando com Elias. As pessoas à volta de Jesus, mesmo com todos aqueles sinais, não conseguiam compreender quem era Jesus. Não entendiam que Jesus estava falando com o Pai. Eles pensam que Jesus está pedindo ajuda a Elias, ao profeta Elias, como se Jesus fosse menor do que Elias, como se Jesus precisasse da ajuda de Elias. Eles não entendem que Jesus é o Filho de Deus, o Senhor de Elias. Ele não precisava que algum profeta do Antigo Testamento viesse para salvá-lo, porque ele estava naquela cruz por conta da soberania e do poder dele. Ele escolheu aquilo. Ele escolheu em sua soberania e poder, porque era o plano do Pai. E ele cumpriu esse plano cabalmente. Mas o seu clamor não era um clamor por ajuda. Ele não estava pedindo para ser tirado da cruz. O seu clamor era a dor do abandono paterno. Quando eu tinha 5 anos, eu me acordava de madrugada tendo um pesadelo. E o pesadelo que mais me assombrava era que em um mercado com muitas pessoas, meus pais soltavam a minha mão, eu me perdi naquele mercado, distante e abandonado pelos meus pais. Esse era o pesadelo que eu tinha. E esse é o maior pesadelo para qualquer filho. E naquele momento, a mão de Jesus foi solta na cruz. Naquele momento, ele foi deixado no meio de um grande supermercado, sem encontrar os seus pais, sem encontrar o seu pai. Aquele grito não era grito de ajuda, era grito de abandono. Era a saudade do pai. A dor do abandono.
mas ele foi abandonado para que nós fôssemos acolhidos e aceitos pelo Pai. Ele toma o nosso lugar de rejeição e condenação para que nós possamos receber a aceitação e o afeto que é dele. O Pai hoje nos chama de filhos amados e fala conosco porque naquele momento ele abandonou seu próprio filho e fez silêncio para ele. Não porque houvesse algo em seu filho que o desagradasse. No batismo, o que o pai fala? Este é o meu filho amado, ele me compraz. Por que o filho amado do pai, por que o filho que dá prazer ao pai agora estava sendo abandonado? Porque a nossa maldade, o nosso pecado estava sobre ele. Nós merecemos a rejeição do pai. Mas Cristo suporta por nós isso na cruz. Mas, mesmo com tudo isso, as pessoas à sua volta não entendiam aquilo. Pensavam que ele era apenas mais um profeta, que esperava a ajuda de Elias e que o seu destino era esperar que alguém fosse salvá-lo. O verso 36 nos mostra isso. Verso 36. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Os soldados dão para ele vinagre. Ele está com sede, mas em vez de água dão vinagre, uma bebida amarga. Isso pode parecer uma boa atitude, mas primeiro era humilhante e segundo, só iria prolongar a tortura de Jesus. Mas eles querem ver algo acontecendo. Eles querem algo sobrenatural acontecendo. Eles querem ver se aquele homem que curou, que expulsou demônios e que ressuscitou Lázaro há uma semana atrás, sairia da cruz. Ou se Elias ou até mesmo algum outro profeta viria salvá-lo. E o que acontece? Nada. Cristo não sai da cruz e ninguém vem tirá-lo de lá. Ele continua lá. Ele escolhe aquela morte até o fim. Até o fim. Como nos mostra o verso 37. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Jesus, ele estava morrendo de sede, ele estava sendo asfixiado. Na cruz não tinha como respirar direito pela posição que ele estava. O seu sangue estava escorrendo todo, ele não tinha mais nenhuma energia ou força física. Mas ele arranca da última energia que ele tinha um brado, um grito forte. Por quê? Porque ele estava travando uma batalha invisível. Ele estava travando uma batalha contra os poderes das trevas. Ele estava triunfando sobre o pecado. E por isso, aquele grito não é agora um grito de sofrimento, é um grito de vitória. É um brado de um guerreiro que derrotou seus inimigos. Naquela cruz, gritando, ele estava agindo como não um coitadinho derrotado, mas como Senhor vitorioso, que entrega a sua vida por completo, por escolha dele. Por fim, dando sua última respiração na cruz. E quando ele faz isso, a batalha terminou. O sino tocou. O último round foi vencido. A obra foi concluída com o último suspiro. Sua vida se esvaiu por completo. A batalha terminou. E terminou com nocaute para o lado de Jesus. E qual foi o primeiro resultado dessa vitória? Quando Cristo vence, qual é a primeira coisa que acontece? Como prova de que ele triunfou?
O verso 38 nos diz: e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Em primeiro lugar, o rompimento do véu, o rasgo aqui nesse véu, foi um evento sobrenatural. Aquela peça era feita com uma costura especial. Era grosso, forte, resistente. Mas em um único segundo, de alto a baixo, um único corte, rasga em 2 partes aquele véu. Era o véu que cobria o lugar mais sagrado do templo. Era o véu que cobria o Santo dos Santos. Era o véu que cobria o lugar onde só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava para oferecer sacrifícios. O lugar onde a presença manifesta de Deus habitava, a sua glória. Mas essa glória não fica, ou aliás, não ficaria apenas naquele lugar. Agora, sem véu, não é que nós vamos ao Santo dos Santos, mas é que Deus que está no Santo dos Santos agora sai de lá. A glória sai daquele lugar. A glória sai do templo. A presença manifesta de Deus sai daquele prédio construído com mãos humanas. Na verdade, por meio de Cristo, a presença de Deus se espalharia por toda a terra e alcançaria todos os gentios. Aquela glória, a glória que Israel viu, a glória que habitou no tabernáculo, a glória que habitava no templo, não seria mais um privilégio de Israel. Essa glória iria cobrir toda a terra, alcançando todos os povos, porque um novo templo na cruz estava sendo inaugurado. Um templo que tem Jesus como pedra angular, que tem Jesus como fundamento da construção. Prova disso, prova que agora havia um novo templo e que a presença de Deus estava se espalhando pela terra, é o que acontece no verso 39. O centurião, um soldado romano, o centurião era um soldado romano, que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Uma nova era estava começando. Uma nova época em que a pessoa do Espírito Santo não habitaria em uma construção de pedras. Agora o Espírito Santo habitaria em todos aqueles que se juntam a Jesus, que é o fundamento do novo templo. Então, quando Jesus morre, o Espírito Santo sai do templo de Jerusalém e alcança os gentios que estavam separados daquele lugar. Os gentios não poderiam entrar no templo, apenas os judeus. Mas agora o Espírito Santo sai daquele lugar e ele vai avançando, e agora ele vai alcançar povos que nunca antes haviam sido alcançados. E qual é o primeiro gentio que é pego pelo Espírito Santo? O centurião. Agora que o Espírito Santo não estava manifestando a sua presença apenas no templo de Jerusalém, a presença do Espírito Santo começa a se espalhar, a presença manifesta, e a primeira pessoa que o Espírito Santo pega é o centurião. Aquele soldado romano, que agora havia recebido luz espiritual em seus olhos, olhos que estavam cegos pelo seu pecado. Aquele centurião poderia ver Jesus como ele realmente era.
Aquele centurião olha para Jesus mais uma vez, mas agora a visão é diferente. Ele sabe de modo instantâneo quem de fato Jesus era. Porque agora Deus, na pessoa do Espírito Santo, estava avançando, manifestando sua presença e tocando em pessoas improváveis. Como uma pessoa que havia acabado de matar Jesus. Por que aquele centurião estava de frente para a cruz? Porque ele que estava supervisionando a crucificação. O primeiro homem a provar a realidade da nova época inaugurada por Cristo foi alguém que tinha acabado de matá-lo. Mas o impacto da obra do Espírito Santo na vida daquele soldado romano foi muito grande. Porque a confissão que ele faz pode parecer simples, mas é muito profunda. Como nós somos crentes, nós estamos tão acostumados a falar que Jesus é o Filho de Deus, que nós não reparamos, não percebemos a grandeza dessa confissão, especialmente pronunciada por um soldado romano, não qualquer soldado, mas um soldado que liderava outros 100 soldados. Um esquadrão, por isso ele era chamado de centurião. E por que essa confissão era tão profunda? Por quê? Naquela cultura, naquela mesma época, havia mais alguém que era chamado de Filho de Deus. César, o imperador romano, o rei dos romanos, o rei daquele centurião, era adorado como Filho de Deus. Mas agora, aquele soldado romano, que provavelmente em outras ocasiões já havia confessado que César era o Filho de Deus, agora estava olhando para um judeu humilhado que ele tinha acabado de matar, aparentemente derrotado debaixo do poder de César, que era a cruz. E ele chama aquele judeu aparentemente derrotado de Filho de Deus. Um título que ele, como romano, deveria aplicar ou deveria reconhecer apenas para quem? Para César. Mas ele confessa para Jesus, o judeu, aparentemente derrotado. Ou seja, em vez de César, ele estava reconhecendo outro rei, outro Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. O rei dos judeus, que tinha como seu trono uma cruz. Então eu te pergunto, qual era o reino que estava sendo derrotado na cruz? O reino de Jesus ou o império de César? Obviamente que o império de César. Juntamente com qualquer governo humano, inclusive hoje, que se oponha a Deus, como fez Faraó durante a Páscoa e foi derrotado. Assim também, não importa quão poderoso seja um homem, se ele se opõe ao avanço do Evangelho, ele já perdeu. Na época do apóstolo Paulo, alguns anos depois disso, o apóstolo diz em sua carta aos Filipenses, lá no finalzinho, que entre os familiares de César já havia crentes. Na casa do homem que dizia ser o Filho de Deus, na casa dele, haviam pessoas que confessavam outro homem como Filho de Deus. Jesus. O que Cristo faz na cruz começa a ser uma avalanche no meio do Império Romano. Os próprios soldados de César começam a confessar sua lealdade a Jesus. E 4 séculos depois, os próprios imperadores de Roma
sejam por motivos verdadeiros ou não posso julgar, se submetem à confissão de que Jesus é o Filho de Deus. Porque na cruz, Cristo garantiu o avanço do seu reino. E desde aquela época até hoje, todo aquele, por maior ou menor que seja, que se coloque como um obstáculo a esse reino, já foi vencido na cruz. Assim, novamente, assim como o Faraó foi vencido na primeira Páscoa. Então, a confissão daquele centurião foi o primeiro sinal da vitória de Jesus sobre todos os poderes que atuam nesse mundo. Para os líderes religiosos, a confissão daquele homem serviria de sinal de que o Espírito Santo não manifestaria a presença dele apenas entre os judeus, no Templo de Jerusalém. O Espírito Santo estava indo a todas as nações. E agora, a começar por um romano, um inimigo de Israel. Para Pilatos, para César e para Herodes, era sinal que mesmo os seus mais devotos soldados agora devotariam sua lealdade a um outro rei. Um rei que estava acima de Herodes, de Pilatos e de César. Não o rei dos romanos, mas o rei dos judeus, que foi morto por Roma. Olha a ironia. E para Satanás, o poder que agia por trás desses poderes, aquela confissão era a prova de que o seu domínio de trevas sobre as nações havia chegado ao fim. Cristo estava trazendo, por meio do Espírito Santo, que agia a partir da sua morte na cruz, as nações de volta ao Pai. Satanás sabia que foi derrotado, porque um romano foi regenerado pelo Espírito Santo, como prova de que as nações agora, novamente, pertenceriam ao Deus Pai. Porque quando Cristo rasga o véu do templo com sua morte, ele envia o Espírito Santo por toda a terra, com a missão de adentrar nos lugares mais tenebrosos e trazer pecadores entre todos os povos, prostrados perante o Jesus crucificado. O que o Espírito Santo fez com aquele centurião, ele continua fazendo. Fez comigo, espero que já tenha feito com você. Portanto, não tem mais volta. O que Jesus fez na cruz mudou as coisas para sempre. Nada mais será como antes. Agora, o Espírito Santo está manifestando a sua presença em todo o mundo. E o poder de Roma não pôde parar o seu avanço. O poder da Alemanha nazista não conteve o Espírito Santo. A China comunista, muito menos. E em qualquer lugar, não importa onde seja, em qualquer lugar que haja uma ovelha perdida de Jesus, o Espírito Santo vai lá e vai trazer essa ovelha de joelhos perante a cruz, perante o Cristo crucificado. Essa é a missão do Espírito Santo. Muito mais do que fazer milagres, é nos levar de joelhos aos pés da cruz e, juntamente com o centurião, olharmos para aquele Jesus crucificado e confessarmos: este é o Filho de Deus. Então, a mensagem da Páscoa é a mensagem de que a nossa libertação, a nossa saída do Egito, seja qual Egito for, foi realizada na cruz. Porque ali Cristo venceu seus inimigos
assim como o faraó foi derrotado na primeira Páscoa. Cristo nos dá o seu reino, porque nos livrou dos nossos pecados. Então, o primeiro significado da Páscoa para nós é que o rei venceu na cruz. Ele não venceu depois da cruz, mas ele começa a vencer na cruz. Conforme vimos em Marcos 15, e agora indo para o segundo significado da Páscoa. O segundo significado da Páscoa para nós é que o rei venceu a morte. O rei venceu na morte e na ressurreição o rei venceu a morte. Conforme nos diz Marcos 16, do 1 ao 7. Peço que vocês abram suas Bíblias, folheiem, para esse texto. Diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos lendo, à medida que a gente vai lendo, eu vou comentando. O verso 1 nos diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. O verso 1 nos diz que as mulheres que haviam acompanhado Jesus até o Calvário e que tinham visto também onde ele havia sido sepultado por José de Arimateia, agora tomaram a decisão de comprar óleos aromáticos, um tipo de perfume que serviria para aliviar o cheiro do corpo em decomposição de Jesus. Ou seja, o que esse texto nos mostra? Aquelas mulheres estavam crendo na ressurreição? Não. Se elas estavam indo para aliviar a decomposição do corpo de Jesus, é porque elas achavam que o corpo ficaria ali e que o corpo iria se decompor, iria entrar no estado de putrefação. Ou seja, a caminhada delas até o túmulo era uma caminhada muito triste. Tente imaginar aquelas mulheres indo ao túmulo cheias de tristeza e de frustração. Elas amavam Jesus e queriam cuidar dele, mesmo após a sua morte. Mas não podiam fazer mais nada por sua vida. Jesus foi arrancado delas por causa da artimanha dos líderes judeus e do poder dos soldados romanos que espantaram os discípulos. Elas não poderiam fazer mais nada. Ele foi morto diante delas. O Senhor poderoso, que havia livrado Maria Madalena dos demônios, agora precisava que ela livrasse seu corpo morto do mau cheiro. Assim ela pensava. Enquanto em lágrimas ela seguia até o túmulo para uma última vez ver o rosto daquele que a salvou, mas que agora parecia que só havia deixado para trás um cadáver frio e com mau cheiro. Então, aquelas mulheres, conforme nos diz o verso 2, bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Elas vão logo que o domingo amanhece, aproximadamente aí às 5 horas da manhã, quando o sol está dando os primeiros sinais de luz. O verso 3 descreve para nós a conversa que elas estão tendo. Não é uma conversa muito feliz e nem animadora. Verso 3. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? A dúvida que elas tinham não era em que momento Jesus iria ressuscitar. Elas haviam esquecido de tudo que Jesus havia prometido. A dúvida delas é: quem vai mover aquela pedra? Um obstáculo que parecia intransponível.
Mas o verso 4 nos diz o seguinte. Verso 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. O túmulo estava aberto. Aquela pedra tão grande havia sido rolada. Como? Quem teria também a força para rolar aquela pedra? Verso 5 nos mostra. Entrando no túmulo, viram um jovem, sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Elas entram no túmulo e não encontram o corpo de Jesus. Apenas um rapaz jovem, que era um anjo de Deus, que tinha tirado a pedra e que estava esperando aquelas mulheres, tranquilamente sentado, para dar um recado a elas. O verso 6 nos diz qual era esse recado. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. A mensagem é essa. Jesus ressuscitou. Ele não pode mais ser achado entre os mortos, porque agora está vivo. Ele ressuscitou literalmente e fisicamente. Aleluia! O Senhor ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Então, o anjo agora dá uma tarefa para aquelas mulheres. No verso 7. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Aquelas mulheres, preste atenção, aquelas mulheres seriam as primeiras testemunhas da ressurreição, escolhidas a dedo por Jesus. E o anjo fica ali, esperando por elas, para dar aquele recado, para dar aquela tarefa que veio de Jesus. Que privilégio, mas também que desafio. Naquela cultura, a palavra de uma mulher não tinha valor. Naquela cultura, o que uma mulher dizia não tinha valor. Não era um testemunho valorizado. Mas o Senhor Jesus, ele gosta de virar as coisas de ponta cabeça, de inverter as coisas. Inverter os padrões mundanos, os padrões pecaminosos. E ele escolhe como o primeiro testemunho de sua ressurreição a palavra de mulheres. A palavra das mulheres. Mulheres que haviam seguido ele até próximo do Calvário. Mulheres que estavam arriscando a vida delas, indo ao túmulo de um criminoso que havia acabado de ser julgado. Isso não pegaria bem para elas, mas elas arriscam a vida delas. Essas mulheres corajosas, mas ao mesmo tempo cheias de medo, seriam as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. O que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele tem um gosto por pessoas improváveis. Ele escolhe pessoas improváveis. Ele gosta de fazer isso e continua fazendo. Sabe por que eu sei disso? Porque eu estou olhando para muitas pessoas improváveis aqui. A começar de mim. Ele escolhe testemunhas com defeitos, pessoas falhas. Pessoas que muitas vezes nem são valorizadas pelos outros. Ele nos chama, a nós, testemunhas improváveis. Se você talvez me visse há 10, 12 anos atrás, você nunca diria que eu pregaria o Evangelho um dia. Se eu te visse há alguns anos atrás, eu nunca diria que você seria um crente que pregaria o Evangelho.
Mas Cristo chama pessoas improváveis para anunciar que ele ressuscitou. E eu te pergunto, você vai ouvir o chamado dele? Você vai proclamar que o rei venceu a morte? Espero que sim. Porque aquelas mulheres iriam anunciar a Pedro e aos outros discípulos duas coisas. Primeiro, que Jesus estava vivo, havia vencido a morte. E segundo, que agora ele estava indo para a Galileia para se encontrar com Pedro. O texto destaca Pedro e os outros discípulos. Esse encontro da Galileia é muito significativo, pois foi na Galileia onde tudo começou. Onde há 3 anos atrás o ministério de Jesus havia começado. Foi na Galileia onde pela primeira vez ele chamou os seus discípulos. A Galileia foi o início da jornada. Foi o início da aventura deles com Jesus. Seus discípulos tinham abandonado ele em sua morte. Pedro tinha traído, tinha negado Jesus. Mas Jesus o perdoou e agora ele quer começar de novo. E por isso o point do encontro é aonde? A Galileia. Jesus estava trazendo um novo começo para eles. Cristo iria chamá-los novamente. Como há 3 anos atrás Cristo havia chamado, agora ele haveria de chamá-los novamente e enviá-los novamente. Não apenas para Israel, mas agora para todas as nações. O pecado deles não mudou o plano de Jesus para eles, porque Cristo iria começar tudo de novo. Do mesmo lugar onde Cristo se encontra e fala: farei de vocês pescadores de homens, Cristo agora quer trazê-los de volta, para começar tudo de novo, para reiniciar a aventura. A aventura poderia ter terminado na morte, mas acaba de começar, de recomeçar na ressurreição. E o texto, falando sobre isso, traz o nome de Pedro em destaque. Pedro foi aquele que negou Jesus. E agora Cristo está dizendo o seguinte: Pedro, você me negou, mas você ainda é meu. Você vai se encontrar comigo e eu vou cumprir o que eu te disse. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Pedro, não ache que a aventura terminou. A aventura acaba de começar. O Jesus ressuscitado é aquele que reconcilia seus amigos, que apaga o pecado e oferece um novo começo. Onde? Na Galileia, onde um dia tudo havia começado. É por isso que a cena ela termina em suspense. Jesus ressuscitou, mas nessa parte da história as mulheres ainda não o viram. Elas devem ir juntamente com os discípulos para a Galileia. Um encontro que foi registrado no capítulo 28 de Mateus, lá no finalzinho. Depois leia com cuidado, é muito lindo. Onde Jesus lhes dá a grande comissão, do verso 18 ao 20. Mas aqui em Marcos, o texto que fala das mulheres no túmulo encerra com uma expectativa, com suspense. Cristo de fato tinha ressuscitado, mas ele estava esperando os seus discípulos para um encontro. Eles deveriam ir. Eles deveriam aceitar o encontro. E o que eu quero te dizer para cada um de vocês é que o que foi dito para aqueles discípulos também é dito para nós hoje. Cristo nos espera hoje. Ele venceu a morte, ele está vivo e deseja um encontro pessoal conosco. Jesus está aqui. Não podemos o ver como os discípulos o viram na Galileia. Um dia nós veremos.
Mas mesmo sem vermos, Ele está aqui. E esse lugar, esse chão, batido de maneira simples, essa rua esquecida da prefeitura, esse lugar rejeitado pelos homens, pode ser a nossa Galileia. Esse lugar que nós estamos aqui pode nesse momento ser a nossa Galileia. O Jesus ressuscitado nos chama a encontrar com Ele. E eu te pergunto, você vai a esse encontro? Talvez assim como os discípulos, você tem deixado Jesus. Talvez assim como os discípulos, você tem negado a Jesus. Você tem se entregado a pecados que o ofendem. Mas Jesus venceu os seus pecados na cruz. E quando Ele ressuscita, Ele prova que venceu. Por isso, Ele pode te oferecer um novo começo. É o que Ele faz. Por isso eu digo novamente, venha até Jesus. E este lugar pode hoje ser a sua Galileia. Venha até o Rei que venceu na morte, mas que também venceu a morte. O último inimigo a ser vencido foi a morte. E Jesus venceu. A força que atemoriza a toda a humanidade. O destino do qual não havia saída. A boca que a todos engole. A morte. Morreu na ressurreição de Cristo. Cristo sai vivo dessa batalha. E Ele nos chama para ir até a Galileia. Se alguém entre nós que ainda não conhece de maneira pessoal esse Jesus ressuscitado, venha até Ele. Ele está chamando você. Venha também como centurião prostrado perante a sua cruz. Se arrependa dos seus pecados, coloque sua confiança e lealdade em Jesus. E prove as primícias da ressurreição. O poder da ressurreição. E se você já é um crente, hoje também é o momento de você se reconciliar com Cristo. De você renovar os seus votos de fé e de lealdade a Ele. E de ser enviado por Ele, como Ele enviou os seus discípulos na Galileia. E agora nós vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus com a refeição que Ele nos deu. Cristo se faz presente aqui para ter comunhão conosco. Por isso convido o Ministério de Louvor e também o Jordânio e o Aglailton para nos ajudar no momento da ceia. Marcos 14, do 22 ao 26. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Cristo, antes da sua morte, de tudo que nós falamos aqui hoje, Ele institui uma refeição. Uma refeição que é um memorial, uma lembrança do que Ele fez. Mas é também um momento em que nós temos comunhão com Ele. Nós celebramos a morte, a ressurreição dEle. A ceia é a antecipação do reino vindouro. É um momento muito importante. Quem pode celebrar a ceia? Quem pode celebrar a ceia, que é a nossa Páscoa? Aquele que já se arrependeu dos seus pecados, que já creu em Cristo e que é membro de uma igreja por meio do batismo nas águas e que agora está em comunhão com o povo de Cristo de maneira plena. Todo aquele que se enquadra nesses critérios pode ceiar conosco. Então, antes
Antes da oração final também, eu quero cumprimentar os visitantes, todos vocês que estão aqui, talvez nos visitando pela primeira vez, ou talvez nos visitando depois de muito tempo. Sejam todos bem-vindos, todos vocês são importantes para nós. Voltem mais vezes, certo? Agora vamos orar. Peço que vamos ficar de pé. Encerrar essa noite tão bonita. Oremos. Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela ceia do Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor nos dá em Cristo. Obrigado porque o Rei venceu na morte e obrigado porque o Rei venceu a morte. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, reunido aqui e em todos os lugares, agora e para sempre. Amém. Boa noite e boa semana.